Pessoal, existe uma situação que pode acontecer no nosso organismo, que é uma via metabólica conhecida como ciclo de Cori. O que é esse ciclo de Cori? Vejam só, no músculo, tá? As células musculares vão utilizar o glicogênio como fonte energética. O glicogênio ele é quebrado liberando glicose e em momentos de privação de oxigênio, ou seja, quando o oxigênio não chega adequadamente no músculo, a glicose vai passar pela fermentação lática, onde a glicose é convertida em piruvato e o piruvato se transforma em lactato. Quando se tem muito lactato no músculo, esse lactato ele pode se difundir, ou seja, ele pode ser liberado na corrente sanguínea e depois esse lactato no sangue ele vai chegar no fígado. No fígado, o lactato ele é transformado em glicose pelo processo que eu falei no slide anterior, que é chamado de gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose a partir de compostos não glicídicos, ou seja, não carboidratos, e depois essa glicose novamente volta para o sangue e pode voltar para o músculo. Então vejam que isso é um ciclo, e esse ciclo ele é chamado ciclo de Cori, ou seja, no músculo, a glicose é convertida em lactato pela fermentação lática. Depois, esse lactato no fígado é convertido novamente em glicose. Tá? Então, percebam aqui um outro exemplo de gliconeogênese. Tá? Então, por exemplo, na gliconeogênese pode ser o lactato formando glicose, o piruvato transformando em glicose, um aminoácido que pode produzir a glicose, certo? Então, a gliconeogênese ela é uma parte do que acontece no ciclo de Cori, tá? E agora, como é então que acontece em condições aeróbicas, ou seja, na presença do oxigênio após a glicólise? Todos já sabem que a glicólise é um processo que acontece no citoplasma, onde a glicose vai gerar duas moléculas de piruvato. Depois, essas moléculas de piruvato, na presença de oxigênio, essa molécula de piruvato ela vai entrar na mitocôndria. Tá? Então, em condições aeróbicas, os piruvatos eles vão para a mitocôndria. E o que é que acontece lá? Gente, vejam só. A etapa posterior à glicólise, né, em condições aeróbicas, ou seja, na presença do oxigênio, os piruvatos, né, as duas moléculas de piruvato produzidas na glicólise, na presença do oxigênio, vão para a mitocôndria. Em que local da mitocôndria? Na matriz mitocondrial. Aí vejam, lá na matriz mitocondrial, esse piruvato sofre uma reação que se chama descarboxilação oxidativa. O que é isso? Esse piruvato, essas bolinhas representam carbonos. Descarboxilar é perder um carbono, né, na forma de CO2. Então veja, o piruvato ele perde um carbono e se transforma numa molécula que tem dois carbonos e que vai se ligar a uma coenzima que se chama coenzima A. Tá? Então, na descarboxilação oxidativa, isso significa o quê? É um processo de perder carbono na presença do oxigênio. Então, na descarboxilação oxidativa do piruvato, a molécula de piruvato vai se transformar em acetil-CoA. O que é esse CoA? Coenzima A, mas pode falar tanto acetil-coenzima A quanto acetil-CoA, tá certo? Então, o piruvato ele é transformado em acetil-coenzima A, aonde? Na matriz mitocondrial. E esse acetil-coenzima A, o próximo passo é a entrada da acetil-coenzima A no ciclo de Krebs, né, que é também conhecido como ciclo do ácido tricarboxílico. Vejam, no ciclo de Krebs, o início dele é quando essa molécula de acetil-coenzima A ela vai reagir, ou seja, ela vai se ligar nessa outra molécula chamada de oxalacetato, porque aqui está no inglês, tá?
se transformando nessa outra molécula conhecida como citrato. Né? Vejam, aqui tem 4 carbonos e o acetil-CoA2. E aí formou essa molécula com 6 carbonos, que é o citrato. Depois esse citrato vai passar por várias reações químicas, tá? Até voltar a se transformar em oxalacetato, que reinicia o ciclo. Por isso o nome ciclo, tá? Então, nesse ciclo de Krebs, aqui é uma imagem resumida. Mas como ele acontece completo? Novamente, o ciclo de Krebs, tá? Ele acontece na matriz mitocondrial. Então, glicólise acontece no citoplasma. Quando a célula recebe oxigênio adequadamente, o piruvato ele vai para a mitocôndria. Na matriz mitocondrial, o piruvato se transforma em acetilcoenzima A. Ainda na matriz mitocondrial, a acetilcoenzima A inicia o ciclo de Krebs. Agora, aqui é uma imagem detalhada mostrando todas as reações que acontecem no ciclo de Krebs. Pessoal, seria desumano se eu pedisse para vocês ficarem decorando esses nomes, as reações, as enzimas que participam das reações. Então, assim, não se preocupem, porque eu não vou pedir isso para vocês, tá? Mas isso é só para vocês verem que o ciclo de Krebs não é tão simples, tá? São várias reações, cada uma é catalisada por uma enzima específica. O que eu quero que vocês entendam é onde, né, fornece energia esse ciclo. Vejam só. Então, a etapa inicial do ciclo de Krebs é essa, onde o oxalacetato vai se condensar, vai se ligar com a acetilcoenzima A, transformando nesse outro composto que é o citrato. Depois, onde é que vai ocorrer a formação de energia, a produção de energia no ciclo de Krebs? Vejam, essa molécula aqui, chamada de NADH, ela, no final da cadeia transportadora de elétrons, que é o próximo passo da respiração celular, lá na cadeia transportadora de elétrons, esse NADH vai produzir ATP. Então, vejam, no ciclo de Krebs ocorre essa formação de NADH, esse outro NADH, tá? E também no final das contas vai gerar energia. Depois é formada essa molécula de GTP. Pessoal, essa molécula de GTP, ela equivale, né, energeticamente à molécula de ATP. Por quê? ATP significa adenosina trifosfato. GTP significa guanosina trifosfato. ATP, ela tem a base nitrogenada adenina. GTP tem a base nitrogenada guanina. Tá? Então, a diferença entre elas duas é basicamente a base nitrogenada, mas tanto o ATP quanto o GTP vão ter 3 fosfatos, certo? Então, ainda no ciclo de Krebs, vai ser produzida essa outra molécula que se chama FADH2. FADH2 também é uma molécula que, no final da cadeia transportadora de elétrons, vai produzir ATP. Tá? E no finalzinho do ciclo de Krebs, outra molécula de NADH é formada. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O saldo energético do ciclo de Krebs vai ter 1, 2, 3. Então, 3 moléculas de NADH, tá certo? Anotem aí, 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2 e uma molécula de GTP. Então, essas moléculas que eu acabei de falar aqui para vocês são moléculas que vão, no final da respiração celular, produzir energia. E uma coisa que eu queria lembrar a vocês é que esse ciclo de Krebs, na verdade, ele acontece em dose dupla. Por quê? Glicólise vai ser a produção a formação de uma glicose se transformando em 2 piruvatos. 2 piruvatos vão formar, na verdade, 2 acetis coenzima A. Então, esse desenho que vocês estão vendo aqui, na verdade, estão acontecendo 2 ao mesmo tempo. Porque um acetil coenzima A, ele vai entrar em um ciclo, e o outro acetil coenzima A vai entrar em outro ciclo.
tá certo? Então, o ciclo de Krebs, ele acontece, na verdade, 2 ao mesmo tempo, tá? Então, como eu falei para vocês, essas moléculas, a NADH, FADH2, e aí o NADH, FADH2 vão chegar nessa última etapa da respiração celular que se chama fosforilação oxidativa. Essa fosforilação oxidativa, ela tem esse nome porque, primeiro, ela vai acontecer na membrana interna da mitocôndria, onde o ADP ele vai ser fosforilado, quer dizer o quê? Que ele vai receber um grupo fosfato se transformando em ATP, que é a moeda energética. Primeiro, entendam essa figura. Ela está mostrando a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria. Entre a membrana externa e a membrana interna existe esse espaço intermembranoso ou intermembranar, certo? Aí vejam, essas moléculas que são produzidas na glicólise, na descarboxilação oxidativa e até mesmo no ciclo de Krebs, tá? Elas chegam aqui na cadeia transportadora de elétrons. Por que ela tem esse nome? Vejam, essas moléculas aqui, se vocês lembram lá de biologia, são proteínas da membrana plasmática, tá? Existem 3 proteínas dessa membrana que vão levar hidrogênio da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Por quê? O que é que acontece isso? Porque quando esse hidrogênio ele chega nessa enzima, que é chamada de ATP sintase, ela atua como um motor. Ou seja, o hidrogênio, quando passa por essa enzima, a ATP sintase, ela faz com que esse motor ele dê um giro para que o ADP ele receba um fosfato e se transforme em ATP. Então, a gente chama cadeia transportadora de elétrons na membrana interna da mitocôndria, porque os elétrons eles são transferidos de uma proteína para outra para que o hidrogênio ele passe para o espaço intermembranar. Aí, essa molécula NADH vai fazer com que passe 3 hidrogênios para o espaço intermembranar. E o FADH2 vai fazer com que só passe 2 hidrogênios. Aí percebam, cada hidrogênio, quando ele passa dentro da ATP sintase, ele vai produzir um ATP. Então pensem comigo, se o NADH vai fazer com que 3 hidrogênios venham para o espaço intermembranar, esse hidrogênio depois vai voltar. Então, se ele contribuiu com 3, se o NADH contribuiu com 3 hidrogênios, consequentemente, o NADH ele vai gerar 3 ATPs. Se o FADH2 ele contribuiu com 2 hidrogênios, quando voltar esses 2 hidrogênios vão formar quantos ATPs? 2 ATPs. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui da fosforilação oxidativa, que é, primeiro de tudo, a etapa final da respiração celular que acontece na membrana interna da mitocôndria e que uma molécula de NADH vai produzir 3 ATPs. E uma molécula de FADH2 vai produzir 2 ATPs, tá? Então, no final aqui de tudo, porque os elétrons eles vão ser transportados aqui nessas proteínas. E no final, após passar por esse quarto complexo proteico, o hidrogênio ele chega no oxigênio e se transforma em água, tá? Então, na nossa respiração celular final, a gente tem a formação de moléculas de água também, tá? Então, novamente, quando o hidrogênio ele sai desse espaço entre as membranas e volta para a matriz mitocondrial, o hidrogênio ele passa por essa enzima chamada de ATP sintase para fazer a fosforilação do ADP. Lembrando, ADP significa adenosina difosfato, que tem 2 fosfatos. Recebendo um fosfato se transforma em ATP, adenosina trifosfato. Então, qual vai ser o balanço energético da respiração celular? É o seguinte, pessoal.
Na glicólise, a gente viu que o saldo energético são 2 ATPs, porque a glicólise tem aquelas fases de investimento e a fase de pagamento. No final de tudo, são gerados 2 ATPs. Mas também são gerados 2 na DH. Aí vejam só, na glicólise, se são gerados 2 NADHs, cada NADH ele produz quantos ATPs? 3. Então, 2 vezes 3, a gente tem no final 6 ATPs. A oxidação do piruvato, isso quer dizer o quê? O piruvato se transformando em acetilcoenzima A produz 2 NADH. Cada NADH no final da fosforilação não produz 3 ATPs, então 2 vezes 3, 6. E no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, são produzidos 2 GTPs, tá, que equivale a ser 2 ATPs. Além disso, 6 NADH, cada NADH equivale a 3 ATPs, então 6 vezes 3, 18. E no ciclo de Krebs, também é produzido um FADH2, aliás, 2 FADH2. Cada FADH2 ele é responsável por produzir 2 ATPs. Então, se um produz 2 ATPs, 2 vezes 2 é 4. Então, no final da fosforilação oxidativa, o rendimento final da respiração celular são 38 ATPs, tá? Cerca de 30. Então, aqui é um resumo da respiração celular aeróbica, ou seja, na presença do oxigênio. Vamos lá. Aqui no citoplasma, no citosol da célula, acontece a glicólise, onde a molécula de glicose, ela é convertida em 2 piruvatos. E aí esses piruvatos, eles vão entrar na mitocôndria, na presença do oxigênio, e o piruvato se transforma em acetilcoenzima A. Depois, essa molécula de acetilcoenzima A inicia o ciclo de Krebs e depois essas coenzimas reduzidas, NADH e FADH2, vão participar da cadeia transportadora de elétrons na membrana interna da mitocôndria e no final de tudo vai haver a fosforilação oxidativa, na qual vai ser produzido o ATP. Tá? Então, esse é o resumo da nossa respiração celular aeróbica. Percebam que eu não estou exigindo que vocês decorem o nome das reações, tá? As enzimas de cada as enzimas de cada reação. Tá? Eu quero que vocês entendam o contexto geral e que a fosforilação oxidativa é onde vai haver a grande produção de ATP, a grande produção de energia. Gente, tem 2 situações que ocorrem no nosso organismo que vai depender da nossa necessidade metabólica, tá? E são 2 conceitos que vocês devem saber, que são simples, porém podem se confundir facilmente. Vejam só, o que é a glicogenólise? Glicogenólise vai ser a degradação do glicogênio para formar glicose. Então, em momentos de necessidade de energia, vamos supor, o próprio hormônio glucagon, que vocês já ouviram falar, ele vai estimular a glicogenólise, ou seja, os estoques de glicogênio, eles vão ser degradados, eles vão ser quebrados para formar glicose. E o contrário, ou seja, a glicose formando glicogênio, ou seja, sintetizando glicogênio. Esse processo ele é conhecido como glicogênese, tá? Então a insulina, por exemplo, ela estimula a glicogênese, que vai ser a formação de glicogênio a partir das moléculas de glicose. Então percebam, glicogenólise vai ser degradação do glicogênio para liberar glicose. Glicogênese vai ser a formação de glicogênio a partir de glicose, tá? Não confundam glicogênese com gliconeogênese, tá? Gliconeogênese é a formação de glicose a partir de compostos não glicídicos, ou seja, a partir de compostos que não são carboidratos. Glicogênese vai ser a síntese, ou seja, a produção de glicogênio, beleza?
Então, pessoal, fica esse exercício, tá certo? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Abraço.